meus irmãos. Queridos, ao longo da história, quando a gente fala em refeições, a gente fala de momentos que são muito superiores ao simples ato de matar a nossa fome. Infelizmente, muito disso tem se perdido por conta da televisão, dos celulares à nossa cara o tempo todo. Mas o momento da refeição, geralmente é um momento onde as amizades são fortalecidas. É um momento também, principalmente em família, onde os conflitos acabam aparecendo. É um momento onde o coração das pessoas é revelado. E isso não é uma coisa apenas do nosso tempo. No tempo de Jesus, isso ainda era mais evidente. A refeição era um tipo de reunião onde as pessoas alinhavam as coisas, onde as pessoas conversavam sobre vários aspectos importantes de sua vida. E quando Jesus foi convidado para comer na casa de um fariseu, aquilo significou entrar em um ambiente cheio de regras e um ambiente cheio de expectativas. Sabe quando você vai comer em algum lugar que você não sabe nem como usar os talheres? E você fica até tenso, você não sabe como comer aquela comida. Pois é, era muito superior a isso, porque existiam regras religiosas, expectativas acerca daquela reunião. Tanto é que alguns discursos, alguns banquetes aconteciam com plateias. As pessoas ficavam às janelas que eram abertas das casas, olhando aquele banquete, olhando como os convidados se comportavam naquele local. E cada detalhe ali, desde lavar as mãos até o modo como se comportar à mesa, era visto como um sinal de respeito e supostamente, só supostamente, um sinal de pureza espiritual também. Mas no texto de hoje, o que parecia ser um jantar comum, um convidado vindo à casa de outra pessoa para comer, se transformou em um dos conflitos mais intensos de todo o ministério de Jesus. Pelo menos daqueles que foram registrados no Evangelho de Lucas. Porque ao entrar na casa desse fariseu, Jesus, de forma proposital, deixa de realizar a lavagem ritual que era esperada por aqueles que iam comer na casa do fariseu. Aquilo não foi uma distração, não foi uma falta de educação, aquilo na verdade foi um ato intencional de Jesus. Um ato com o qual ele queria expor um sistema religioso que valorizava muito a aparência externa, mas que deixava de lado, que negligenciava a realidade do coração das pessoas, que era muito acima de rituais a serem seguidos. A mesa, que deveria ali representar comunhão, tornou-se um lugar onde a verdade de Deus revelou o pecado escondido no coração daquelas pessoas. Afinal de contas, onde Jesus está, o pecado é revelado. Não tem como. Ele é a luz, e onde há luz, as trevas não conseguem permanecer. E nesta passagem, nós somos lembrados que Deus não se impressiona com esses rituais, com as tradições religiosas, ou com os comportamentos cuidadosamente ensinados, se o coração ainda estiver distante de Deus. O que Jesus faz é usar aquele jantar para arrancar a máscara da religiosidade vazia, e também para mostrar que por trás de uma aparência piedosa, podem existir orgulho, ganância e falta de amor. E é isso que Jesus expõe naquele jantar. Então hoje, o mesmo Cristo nos chama, aquele que chamou as pessoas na casa do fariseu, nos chama a abandonar toda a encenação espiritual e a buscar uma piedade verdadeira, produzida apenas pela graça do Senhor. Uma piedade em que o coração e a vida caminham em sincera integridade diante de Deus. Por isso, meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje é o banquete da verdade. Cristo desmascara a hipocrisia e purifica o coração. O nosso sermão está baseado no texto de Lucas, capítulo 11, dos versos 37 ao 54. E o resumo do nosso sermão é que a verdadeira santidade nasce no coração transformado
e transborda em justiça. A verdadeira santidade nasce no coração transformado e transborda em justiça. E a primeira verdade que o texto nos mostra é que a verdadeira santidade começa no coração e não na aparência. Por isso eu te convido a ler comigo Lucas, capítulo 11, em primeiro lugar dos versos 37 ao 41. Estará projetado aqui para você, mas caso você queira acompanhar em sua Bíblia, Lucas 11, do 37 ao 41, diz assim: Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na casa, Jesus tomou lugar à mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Mas o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Seus tolos! Quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Até aqui, esse trecho da palavra do Senhor. Crianças, a primeira coisa que vocês vão desenhar é uma taça de ouro muito brilhante, linda por fora, mas toda suja por dentro, tá bom? Como se vocês estivessem vendo essa caneca maravilhosa da nossa igreja, bonita aqui por dentro, por fora, mas por dentro ela estivesse toda suja. Então, desenhem isso, tá bom, crianças? Meus irmãos, Jesus diz essas palavras logo depois de ensinar as multidões, que foi o texto da semana passada, sobre a luz que deveria encher toda a vida das pessoas. No Evangelho de Lucas, o que Deus está fazendo ali é mostrar que a sua salvação alcança todo tipo de pessoa. O que quebrava barreiras de todas as formas, barreiras às vezes colocadas pelos próprios fariseus sobre aqueles que eles consideravam como puros e aqueles que eles consideravam como impuros. Então, pouco antes, Jesus havia ensinado que o olho é a lâmpada do corpo, e que se a luz interior da pessoa for trevas, toda a vida ficará em escuridão. Isso porque Deus não olha apenas para aquilo que aparece, para aquilo que nós deixamos transparecer. Deus olha para o interior. Então, o fariseu chama Jesus para comer na casa dele. Jesus entra e o fariseu fica surpreso ao ver que Jesus não lava as mãos antes da refeição. Claro que você pode pensar, mas é bom lavar a mão antes das refeições, né? Só que o problema aqui não era um problema de higiene, era a quebra de um ritual religioso que, para os fariseus, simbolizava pureza espiritual. Aquela lavagem das mãos era um tipo de símbolo de alguém que estava se purificando para comer. Jesus, a quem Lucas chama aqui de Senhor, mostra que Ele é quem tem autoridade para definir o que é realmente limpo e puro diante de Deus. Porque a verdadeira pureza não começa nas mãos, mas começa no coração. Muitos daqueles que estavam ali lavavam as suas mãos, mas estavam com o coração completamente sujo diante do Senhor. Então Jesus faz o quê? Ele usa a figura do copo e do prato. Por fora, tudo parece limpo e brilhante. É como você arear aquela panela, mas deixar ela cheia de óleo dentro. A pessoa olha a panela por fora, ela está maravilhosa. Se ela abre, dá até nojo. Aquele óleo do ano passado está lá dentro da panela, todo incrustado em volta. Por fora tudo parece lindo e brilhante, mas por dentro a sujeira, a gordura, a maldade. O coração daqueles homens estava assim, cheio de ganância, cheio de egoísmo, cheio de desejo de ter status diante das pessoas, e por isso eles faziam os rituais. Ora, para que eu vou orar? Orar ninguém vai ver, a não ser que seja em público, nas praças, nas esquinas, para todo mundo ver. Agora no meu quarto eu não vou orar não, eu deito e durmo. Ou eu pego meu celular e vejo alguns conteúdos impuros, ninguém está vendo. Agora se alguém for ver meu histórico, eu vou entrar em todos os sites de busca teológica antes das pessoas verem. Aos olhos das pessoas, aqueles homens pareciam santos,
Só que aos olhos de Deus, eles estavam contaminados, porque Deus não olha apenas para aquilo que aparece. Então o argumento de Jesus é um argumento simples de entender, qualquer pessoa pode entender. Mas ao mesmo tempo que ele é simples, ele é profundo, porque Jesus era assim. Ele não precisava complicar as coisas. De forma simples, ele tratava as verdades mais profundas do nosso coração. O que Jesus diz aqui é que o mesmo Deus que criou o exterior, aquilo que nós podemos ver, é o Deus que criou o interior, e o que é mais importante. E o que na verdade rege, ou deveria reger aquilo que nós somos por fora, é o nosso interior. Então, o que Deus exige é integridade completa. Deus não quer só que a sua roupa esteja limpa. Deus não quer apenas que sua roupa esteja passada, que você tenha escovado os dentes para vir à igreja. Deus quer que você esteja limpo por dentro. Não podemos apresentar uma aparência de piedade, e é isso que muitas vezes, infelizmente, nós somos tentados a fazer, enquanto nós escondemos um coração que está distante de Deus. Por exemplo, nós podemos facilmente acordar para vir para o culto e não orar em casa. Opa, acordei, vou lá, tomo banho, tomo café, como se Deus não existisse. Aí quando eu chego aqui, eu faço a minha primeira oração. Não é estranho, pelo menos estranho, para não dizer mais? Agora vai dizer que isso nunca aconteceu com você, porque comigo já aconteceu. Eu simplesmente começar o dia, como se Deus não existisse. E aí de repente eu lembro, eu nem orei hoje. Meu Deus, como eu posso fazer isso? Às vezes a aparência pode parecer próxima de Deus, mas o coração está distante. E na linguagem bíblica, tolo é aquele que vive como se Deus não visse o que acontece dentro dele, porque assustadoramente nós precisamos nos lembrar que Deus vê o coração. Já disse isso. Isso não é bonitinho, isso é assustador. Deus conhece as suas motivações, eu não conheço. As pessoas da igreja não conhecem. Nós podemos olhar uns para os outros e achar, olha, essa pessoa é muito piedosa. E na verdade ela não é, a gente não conhece o coração. O contrário também pode acontecer, tá? Às vezes nós olhamos para alguém e pensamos, essa pessoa, sei lá. Mas a pessoa é próxima de Deus. É por isso que nós não somos chamados a julgar as intenções dos outros. É só o Espírito que pode fazer isso. Nós somos chamados a julgar o que nós vemos. E entenda o tipo de julgamento que eu estou falando. Não é julgamento para condenação, é julgamento para ajuda daqueles que vivem a sua vida e precisam muitas vezes de um auxílio, de um reparo, de uma volta para o lugar. Isso nós somos chamados a julgar, mas o coração, as intenções, meus irmãos, é só Deus. E a solução que Jesus apresenta aqui é uma solução surpreendente. Ele diz, deem como esmola o que está dentro de vocês. Em outras palavras, deixem que o coração transformado produza generosidade e amor prático. Parem de ficar perdendo tempo com aparências. Parem de tentar querer impressionar pessoas. A verdadeira pureza não vem da água do ritual, mas vem do interior que é alcançado pela misericórdia do Senhor. Porque um coração limpo sempre transborda em amor. É impossível um coração cheio de Deus transbordar maldade. E quando Jesus enfatiza dentro, ele fala de dentro, ele está destruindo essa hipocrisia religiosa. Porque uma religião preocupada apenas com regras, com aparências, é uma forma de adoração da própria reputação. Vamos fazer um culto bonito, com orações bem elaboradas, onde tudo está milimetricamente perfeito. Mas o coração está longe de Deus, porque, meus irmãos, falar bonito qualquer um pode falar, é só treinar um pouco. Quem aqui nunca apresentou um trabalho na escola que não fazia ideia do que estava falando? Decorou lá 4, 5 parágrafos de um livro e falou. Sobre química, sobre não tem a menor ideia, decorou e falou. Fez uns tópicos ali, acabou. Qualquer um pode decorar um discurso. Mas quando o coração é rendido de fato a Deus, meus irmãos, aí a vida passa a refletir misericórdia, justiça,
compaixão. Aí nós de fato parecemos com o Senhor, não só com aquilo que nós falamos, mas com a nossa vida, com aquilo que nós fazemos diante de Deus. Até porque Jesus é o único homem que viveu perfeitamente, que teve uma pureza completa. O homem que teve o seu coração e a sua vida totalmente harmonizada com a vontade do Pai, o tempo todo, sem nunca errar, sem nunca se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Jesus não apenas perdoou os nossos pecados, inclusive o pecado da hipocrisia e da falsa aparência. Jesus abriu o caminho para a nossa transformação interior. O que Jesus fez é dizer para nós: ei, para de fingir, pode vir. Venha como você está, porque eu vou te transformar naquilo que você precisa ser. Não é a sua roupa, não é a sua forma de orar, não importa se você está de joelhos ou de pé, não importa a versão bíblica que você está lendo, o que importa é se o seu coração está no Senhor. Não se perca em coisas secundárias, porque existem coisas principais que não podem ficar para trás de jeito nenhum. E é somente quando nós estamos unidos a Cristo, que nós somos libertos da necessidade de parecer santos. Porque pela graça de Cristo, nós começamos a ser verdadeiramente purificados por dentro, e essa purificação que o Senhor faz em nós, por dentro, reflete por fora. Na forma que a gente se veste, por que a gente usa o que a gente usa, na forma que a gente fala, naquilo que a gente ouve, na maneira intencional de se relacionar com as pessoas. Tudo isso vai vir de dentro para fora, porque se for de fora para dentro é treinado, é um comportamento, assim como você adestra um cachorrinho para fazer xixi no tapete, você adestra uma pessoa que não tem um coração transformado para viver certos comportamentos. Mas na hora que pisarem no seu pé, acabou tudo, é cabeçada, dedo no olho, mordida na orelha, xingamento. Sabe por quê? Porque o coração está distante do Senhor. Quer saber se você está próximo de Deus? Veja as suas reações. Veja como você faz quando você é surpreendido por alguém ou por alguma coisa. Mas a segunda verdade, meus irmãos, é que a verdadeira santidade pratica justiça e não impõe fardos. Vamos ler agora dos versos 42 ao 52. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vocês que são como as sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. Então, tomando a palavra, vocês também intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas que os pais de vocês assassinaram. Vocês são testemunhas e aprovam com cumplicidade as obras dos pais de vocês, porque eles mataram os profetas e vocês edificam túmulos para eles. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: mandarei para eles profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Ai de vocês, intérpretes da lei, porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Até aqui, meus irmãos. Jesus seria ou não seria cancelado em nossos dias? Já imaginou? Ele vai lá no Conversa com Bial e faz esse discurso aqui. Esse aí é um fundamentalista religioso. Meus irmãos, esse é Jesus, o de verdade, não a caricatura que às vezes a gente faz dele. O Deus de amor e justiça.
O Deus que é graça pura, mas que é fogo consumidor. Crianças, eu quero que agora vocês desenhem uma criança, pode ser vocês mesmos, tentando carregar uma mochila muito pesada, tá bom? Uma criança tentando carregar uma mochila muito pesada. Meus irmãos, o que Jesus faz neste momento é ampliar a repreensão que ele começou a fazer a apenas um fariseu. Ele não fala mais agora do fariseu que convidou ele para o jantar, mas ele fala também dos fariseus como um grupo. E depois ele coloca os intérpretes da lei no mesmo balaio dos fariseus, todos aqueles que estavam presentes ali. Quando nós olhamos a história de Israel, nós vemos que Deus fez isso, ele enviou profetas para chamar o povo ao arrependimento. Mas a maioria dos profetas, é só você ler o Antigo Testamento, foram rejeitados pelo povo. Então, depois de expor a preocupação com a aparência exterior que Jesus fez na primeira porção do texto, ele fala sobre o fracasso da liderança religiosa em cumprir a verdadeira missão de Deus. Porque o que Deus fez foi chamar líderes não para impressionar, mas para conduzir o povo à verdade. Essa é a função de todos os líderes que foram chamados pelo Senhor. Então Jesus pronuncia uma série de ais aqui, contra os fariseus e também depois contra os intérpretes da lei. Eles eram extremamente cuidadosos em dizimar até das ervas do jardim. Só que eles deixavam de lado o que era mais importante, a justiça e o amor de Deus. E vejam que Jesus em nenhum momento fala, parem de dizimar aí com cuidado e com zelo. Não, Jesus fala, vocês devem continuar fazendo isso, mas tem coisas mais importantes do que isso, que são a justiça e o amor de Deus. Deus não está preocupado com dinheiro, meus irmãos. Quando você é fiel nos seus dízimos e as suas ofertas, isso só reflete uma santidade que está dentro, só reflete um coração purificado. Porque se você não fizer isso com essa motivação, olha, é melhor que você não dê. Desculpa, tesoureiro, cadê o tesoureiro? Desculpa, tesoureiro, é melhor que você não dê. Vai investir seu dinheiro, pelo menos você vai ter alguma coisa no futuro. Ou faça de todo o coração. A Bíblia é enfática sobre isso. Deus é um Deus de graça, Ele não precisa de nós, Ele nos dá o privilégio de participar da sua obra. Mas quando seu coração é transformado, você de fato sente prazer em contribuir na casa do Senhor, em dizimar, em fazer parte do sustento da obra do Senhor. Mas o que aqueles fariseus estavam fazendo era transformar o dízimo em uma espécie de contabilidade religiosa. Eles estavam preocupados com aqueles detalhes externos. Olha, não, essa erva eu ganhei tanto, então vou tirar tanto. Mas enquanto isso, o coração deles permanecia longe, distante do Senhor. E Deus, com toda certeza, se importa mais com a justiça e com o amor do que com a aparência religiosa que nós temos. E aí, meus irmãos, Jesus também compara essas pessoas aos sepulcros invisíveis, que por fora parecem discretos e até respeitáveis, mas por dentro, o que havia? O que há dentro de um sepulcro? Morte. Às vezes nós vamos em cemitérios que são muito bonitos, mas se você abrir o caixão nesse cemitério bonito, e abrir o caixão do cemitério São Luís, você vai ver a mesma coisa. Carne se decompondo, ossos, porque o final, meus irmãos, o final é esse, o final é morte. Quem passava sobre aqueles sepulcros eram contaminados sem perceber, porque eles estavam escondidos sob a grama. Da mesma forma, a hipocrisia daqueles líderes afetava todo o povo, porque o povo tinha contato com eles e tinha neles o padrão de santidade, e tentavam emular, imitar aquele padrão daquelas pessoas. Então, sob a grama verde de uma religiosidade impecável, o que a gente via escondido era a corrupção de um coração sem misericórdia, e qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Infelizmente nós vemos isso acontecendo nos dias de hoje. E aí os intérpretes da lei se sentem ofendidos. Opa, a carapuça serviu para eles. Então Jesus expôs outro problema,
Ele tinha falado da aparência, mas aqui ele fala sobre o fato dos intérpretes da lei colocarem fardos pesados demais para as pessoas carregarem. Fardos que não estavam na Escritura. As interpretações legalistas que aquelas pessoas tinham transformavam a lei de Deus, que era lâmpada para os pés e luz para o caminho, a lei que deveria conduzir a vida, era transformada em um peso esmagador, algo do qual nós queremos cumprir na força do ódio. Só que o mais grave é que eles mesmos, além de não cumprir aquilo que eles falavam, não moviam um dedo para ajudar o povo. Certa vez, em uma discussão de internet, uma pessoa falou assim: fulano, eu luto contra o pecado X, mas até hoje eu não consegui vencer esse pecado. Eu oro, eu peço ao Senhor para vencer esse pecado, mas eu não consegui vencer. O que eu faço? E esse fulano respondeu assim: largue o pecado. Se eu estou dizendo que eu luto contra o pecado e eu não estou conseguindo, o seu conselho vai ser esse? Largue o pecado? Certo, nós precisamos abandonar o pecado, mas como? Através da minha força? Vou largar, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Experimente chegar em alguém que é viciado no jogo do tigrinho e fale assim: largue isso agora. Experimente chegar em alguém que é viciado em drogas e fale: largue isso agora. Experimente chegar em alguém que é viciado em pornografia e fale: largue isso agora. Há um caminho a ser trilhado e caminhado juntos. E quando isso não acontece, a única coisa que você faz é impor um fardo na pessoa para que ela se sinta cada vez mais culpada e que ela se distancie cada vez mais do Senhor, se sentindo indigna de estar próximo do Senhor. E sim, ela é indigna, assim como nós somos, com a nossa mentira, fofoca, maledicência, hipocrisia, com todas essas coisas. Ou isso não é pecado? Não somos chamados a impor fardo sobre as pessoas. Somos chamados a caminhar com as pessoas, a ajudar as pessoas que têm dificuldade. Sabe por que muitas vezes as pessoas não têm coragem de se abrir e falar dos seus pecados? Porque elas vão receber um dedão na cara para acusá-las. Queridos, eu não estou fazendo um discurso de apologia ao pecado, tá? Não é isso. O pecado é terrível e destrói, e ele deve ser combatido. Mas ele não pode ser vencido pela nossa própria força. Então como é que você simplesmente chega em alguém e fala: largue o pecado? Sem a força do Espírito, isso não vai acontecer. E aí Jesus, para ofender mais esses homens, ele diz que eles eram herdeiros do mesmo espírito dos antepassados deles, que perseguiram e mataram os profetas. Construíram túmulos em homenagens aos servos de Deus no passado, mas rejeitavam o próprio Filho de Deus que estava ali, diante deles. Mas nós temos certeza, meus irmãos, que quem rejeita a voz de Deus, repete os pecados do passado. E é aquilo que aquela geração da época de Jesus estava fazendo, repetindo os erros dos seus antepassados. Então Jesus os acusa de terem pego a chave do reino, a chave do conhecimento, na verdade, como mestres das Escrituras. E eles deviam fazer o que com isso? Abrir a porta do reino para o povo entrar. Mas ao invés disso, eles fecharam a porta. Eles não entraram. E além de não entrar, eles ficaram na porta, para não deixar que outras pessoas entrassem também, usando a sua própria cegueira espiritual para afastar outras pessoas da verdade do Senhor. Graças a Deus que Jesus é a verdadeira chave do conhecimento. Jesus é quem de fato abre o caminho para o Pai e remove todo o peso do legalismo. Lembrem-se daquilo que Jesus disse em Mateus 11, do 28 para frente. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele estava falando de fardos. Ele estava falando dos fardos que eram impostos pelos fariseus
naquele povo que já era sofrido, que já estava vivendo sob a opressão do Império Romano. Ele diz: venham, venham, deixe que eu carrego. Jesus é o caminho para o Pai, Ele que nos chama para encontrar descanso nele. Porque lá na cruz Ele carregou esse fardo, o fardo da nossa culpa. E pela graça dEle, nós fomos conduzidos à liberdade como filhos de Deus. E é por isso que nós não precisamos lutar contra as nossas próprias forças, contra o pecado, porque a luta contra o pecado foi vencida na cruz, e nós lemos isso hoje, que Jesus encravou o pecado na cruz. O que significa que o que você deve fazer é depositar a sua confiança nele. E você vai lutar com todas as suas forças contra o pecado. Mas lembrando que se um dia você vier a cair, você tem um advogado junto ao Pai, que é o próprio Filho de Deus. Mas por fim, meus irmãos, a verdadeira santidade suporta a oposição da mentira. Vamos ler o finalzinho do texto, dos versos 53 a 54, que diz: quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. Aqui virou a briga das brigas mesmo. Vamos fazer esse cara cair aqui. Vamos dar um jeito. Sabe todo mundo cercar alguém assim e começar a fazer perguntas sem parar? Era o roda viva da verdade. Sem pergunta combinada, sem a devida vênia. Era um negócio feio ali acontecendo. O último desenho que vocês farão, crianças, é de uma armadilha escondida no escuro, tá bom? Vocês podem pensar numa ratoeira, em alguma armadilha para pegar um pássaro, qualquer coisa assim. Uma armadilha no escuro. Meus irmãos, esses últimos versículos encerram esse tempo de Jesus à mesa, ali com o fariseu e com os convidados, e mostram Jesus saindo ali da casa do fariseu. Ao longo do Evangelho de Lucas, hoje vai ser a primeira vez que eu vou falar isso, no caminho que ele está para Jerusalém, fica cada vez mais claro que a oposição contra Jesus vai crescer até ele chegar lá em Jerusalém, onde ele será entregue à morte. Então, depois de ouvir palavras tão diretas, tão penetrantes, aquela refeição bonita, educada, bem preparada, se transformou em uma emboscada aberta, meus irmãos. A verdade de Cristo sempre revela o que está escondido no coração. Então, toda aquela beleza do jantar ficou para trás, e eles mostraram quem eles realmente eram. É aquele marido que espanca a mulher e vai pedir perdão. Para pedir perdão, ele faz um jantar à luz de velas, coisa mais linda do mundo. Ela derruba o suco, ele dá um tapa na cara dela. Ele mostrou que ele continua a mesma pessoa. E os fariseus ali estavam sendo as mesmas pessoas, e os intérpretes da lei. O jantar começou com um convite cordial, mas terminou naquela hostilidade intensa. Aquele ódio no olhar e nas palavras. Lucas diz que os escribas e os fariseus passaram a se opor a Jesus com grande agressividade, com veemência, foi a palavra utilizada aqui na tradução nossa. A máscara da religiosidade deles caiu, e o que estava escondido no coração veio à tona. Eles mostraram quem eles realmente eram, e é muito melhor assim, quando você mostra quem você realmente é, do que quando você se esconde atrás de uma capa, porque é mais fácil tratar alguém que mostra quem é, do que alguém que finge ser o que não é. Então Lucas usa palavras que lembram muito o mundo da caça. É como se os líderes religiosos estivessem caçando Jesus, perseguindo Jesus como uma presa. Eles já não querem aprender nada, eles já não querem ter nenhum tipo de diálogo com Jesus ali. O objetivo deles é encontrar alguma oportunidade para destruir aquele que expôs na cara da sociedade toda a hipocrisia deles. O que nos mostra que quem rejeita a verdade tenta silenciar a voz de Deus. Meus irmãos, quem não ama o Senhor, odeia o Senhor. E mais cedo ou mais tarde, essas pessoas vão mostrar quem elas realmente são. Então eles procuram tirar daquilo que Jesus dizia um motivo para poder acusá-lo publicamente, para poder levá-lo à morte. A luz que Jesus havia falado no texto anterior, e que agora se via ali naquelas palavras dele,
incomodou tanto as trevas do coração deles, que a única solução que eles enxergavam era calar Jesus, calar a fonte da luz. Em vez de se arrepender, eles escureceram ainda mais. Sabe quando você está dormindo naquele escurinho total assim? E aí chega sua mãe para te acordar e abre a janela, e você mal consegue abrir o olho por causa daquela claridade? Essa é uma figura do que pode estar acontecendo ali. Agora, lembre-se de uma outra personagem bíblica, quando Estevão estava expondo a verdade para aquele grupo de pessoas, e ele traz toda a história do Antigo Testamento, eles estavam amando ouvir aquilo, estava fazendo bem para os ouvidos deles, até que ele traz a conversa para Jesus, e as pessoas que apedrejaram Estevão tapavam os ouvidos, porque eles não aguentavam ouvir a verdade, eles ficaram desesperados. E era isso que estava acontecendo aqui com Jesus. E essa reação confirma exatamente o que Jesus tinha dito naqueles ais que nós vimos agora há pouco. Os ais, a exortação de Jesus, não produziu quebrantamento, produziu resistência. O coração endurecido ficou mais endurecido, assim como o coração de Faraó, assim como tantos outros que nós vemos na história bíblica e na história da nossa vida, que ao serem confrontados pela palavra de Deus, ao invés de serem quebrantados como Davi foi, quando foi confrontado com seu pecado, rejeitam a palavra, ficam ainda mais endurecidos. Preferem preservar os seus privilégios, a sua reputação, do que se render à verdade de Deus, porque se render à verdade de Deus custa tudo. Então é melhor eu falar que esse cara está errado, porque se eu falar que ele está certo, ninguém mais vai beijar o meu anel de fariseu. Mesmo assim, Jesus continua no controle da situação inteira. Embora ele seja perseguido ali, ele segue firmemente em direção a Jerusalém, para cumprir o plano do Pai. Cada passo de Jesus vai confirmando que ele está resoluto em fazer aquilo, que ele vai até o fim. A emboscada dos homens não vai impedir a obra de Deus, pelo contrário, quanto mais essas coisas acontecem, elas são usadas pelo Senhor para realizar o plano de salvação do Senhor para o seu próprio povo. Imagine uma aldeia que tem um poço que é considerado a fonte da vida. Sei lá, alguém aqui já deve ter visto as imagens de Jalapão, aqueles lugares maravilhosos que as pessoas vão lá visitar. Por fora, o poço é lindo, cheio de folhas, de pedras bem polidas, tudo ao redor é cuidadosamente lindo. Mas lá no fundo do poço, no fundo daquele lago, existe uma rachadura por onde entra o esgoto. Um esgoto que contamina toda a água. Talvez você já tenha passado por essa experiência na praia, de fazer aquela caminhada gostosa ao pôr do sol, a água está limpa e de repente você olha para cá, está passando esgoto assim, ó. Pois é. Aí chega um viajante e avisa que a água está envenenada. E os líderes daquela aldeia ficam indignados. Como você pode nos criticar? Veja como esse lugar é bonito. Veja como esse lugar é atraente. Só que o viajante sabe que o mais importante ali não é a aparência das pedras ao redor, daquele lago bonito. Na verdade, o que mais importa é a pureza da água. Isso é exatamente o que Jesus faz conosco. Ele não se impressiona com a nossa decoração, com a decoração da nossa religião, com a forma com que nós falamos com Ele. Jesus veio para consertar a fonte do nosso coração, que muitas vezes está suja, e precisa imediatamente que essas rachaduras, que fazem com que o pecado entre e contamine toda a nossa vida, sejam consertadas. E esse é um conserto que só Ele pode fazer. Crianças, terminaram os desenhos de vocês? Se não terminaram, espera um pouquinho, depois vocês terminam, tá bom? Jesus sabe o que acontece dentro do coração de vocês, crianças. Mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém veja. Às vezes vocês podem parecer muito obedientes por fora, mas por dentro vocês estão com raiva, vocês estão com inveja dos seus amigos, ou vocês estão com muita vontade de fazer alguma coisa errada. Jesus não quer apenas que você se pareça uma criança boazinha.
Alguém que obedece aos pais, que obedece ao professor. Jesus quer limpar seu coração, criança. Jesus quer te encher do amor verdadeiro dele. Afinal de contas, sabe aquela taça que vocês desenharam, bonita por fora, mais suja por dentro? Vocês não gostariam de beber uma água numa taça suja, né? Pois é, não adianta vocês serem lindas como vocês são assim por fora, se por dentro vocês estiverem cheias de pecado. Por isso, crianças, o que vocês têm que fazer é sempre ser sinceras com Jesus. No dia que vocês sentirem raiva, falem para Jesus: Senhor, eu estou com raiva. Senhor, eu não queria obedecer ao meu pai e à minha mãe. Senhor, eu não queria ir para a escola hoje. Senhor, eu queria mais um pouco desse doce, mas a minha mãe não quer me dar. E Jesus vai limpar seu coração. Jesus vai fazer você ver que os seus pais cuidam de você e fazem o que é melhor para você. Jesus vai fazer com que você pare de fingir que está tudo bem quando não está. Jesus quer que vocês sejam transparentes, crianças, como a água é transparente, o que significa que vocês devem ser limpas por dentro e por fora. Então peçam a Jesus que Ele pode fazer isso com vocês. Por fim, meus irmãos, eu quero convidar vocês, em primeiro lugar, examine o seu coração. Nós devemos examinar o nosso coração. A hipocrisia é um pecado muito sério, muito sério. E Jesus compara a hipocrisia com aquele fermento que age em silêncio e faz crescer todo tipo de coisa ruim em nosso coração. Jesus compara também a hipocrisia a esse sepulcro escondido. Enquanto você está andando achando que está num belo jardim, embaixo de você há corpos, morte, sujeira, pecado. Por fora tudo pode parecer bonito, mas por dentro podem haver ossos secos, morte espiritual. Por isso o convite é para que você pergunte a si mesmo: eu estou mais preocupado com a opinião das pessoas ou com a realidade do meu coração diante de Deus, que conhece todos os segredos? O Evangelho te chama e me chama a uma vida íntegra, em que o exterior seja apenas o transbordar dessa graça de Deus, daquilo que está agindo dentro de você. Você não é chamado a ser perfeito, porque sabemos que por conta do pecado, perfeito de fato, só seremos quando estivermos com o Senhor. Mas você é chamado a ser sincero, a lutar contra o pecado, a não esconder o pecado. Em segundo lugar, pratique a justiça e a generosidade. A verdadeira vida de fé, vida de piedade, produz um amor concreto pelo próximo. Então, se o nosso conhecimento da Bíblia, se a nossa presença na igreja não nos levar a servir, a repartir, a cuidar dos necessitados, nós corremos o risco do erro dos fariseus, de dizimar até as pequenas ervas, mas esquecer do amor prático do Senhor. Os rituais têm o seu valor. Nós temos uma sequência no culto, chamada de liturgia, mas eles não substituem um coração compassivo. O que Deus deseja é que a verdade aprendida aqui no culto se transforme em misericórdia na sua vida, no dia a dia. E por fim, use a verdade para aliviar e não para oprimir. Quer ver um exemplo? Você pega um enlutado, alguém que perdeu uma pessoa muito querida, e diz assim: querido, isso aconteceu porque Deus quis. É verdade? É, ué. Ele é todo poderoso e nada acontece sem que Deus queira. Mas essa é a melhor palavra que você tem para falar para uma pessoa enlutada nesse momento? Será que não seria se lembrar de que Jesus nos chamou a caminhar com Ele, disse que estaria conosco até a consumação dos tempos, que enviaria o Consolador? O que o Consolador faz, gente? O Consolador consola. O Consolador conforta, abraça, anda junto. Verdade desprovida de graça é inútil, não serve para nada. Quando nós usamos o conhecimento bíblico para nos sentirmos superiores, ou para condenar as pessoas sem amor, nós estamos fazendo como os intérpretes da lei, fechando a porta do reino ao invés de abri-la. Por isso nós somos convidados a seguir o exemplo de Jesus, que tornou-se servo de todos. O que Jesus fez com a mulher adúltera, gente? Ele poderia ter falado: sai daqui, nojenta, não toque em mim, eu sou puro.
Ele disse: cadê aqueles que te condenam? Mas com a mesma graça, ele olha nos olhos dessa mulher e diz: vá e não peques mais. O pecado não é brincadeira, e ele não é chamado a fazer parte da sua vida, mas ele é chamado a ser combatido com graça. Graça e verdade, através do Espírito de Deus. Quem nos fez vencer o pecado, meus irmãos, foi o sangue de Jesus. Nada além do sangue pode nos limpar por dentro. E é por isso que enquanto nós cantamos agora, você é convidado a pedir ao Senhor que te faça puro por dentro e que essa pureza possa transparecer por fora.